Olá pessoal, eu sou o M2 e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquele momento que você está terminando o desenho e aí você deixa ele de lado. Quando você volta e olha ele depois de ter acabado, ele não tá mais tão legal que nem você imaginava. Muitas vezes, depois de terminar o desenho, nós postamos no Instagram e depois de algumas horas, ou até mesmo no dia seguinte, resolvemos olhar de novo para ver se conseguiu algum like ou algum comentário legal. E nesse momento que nós olhamos o desenho de novo, nós começamos a enxergar um monte de erros. Erros de anatomia, de perspectiva. E você se pergunta, mas eu não me lembro do desenho dessa forma. O que aconteceu? É claro que isso já acontecia antes. Mas as redes sociais fizeram isso ficar mais visível, já que encaramos nossas artes com mais frequência. Quando fazemos um desenho, muitas vezes ficamos horas encarando o papel ou a tela. Tentamos colocar naquele espaço o que está na nossa cabeça. Ficamos horas e horas projetando nossos pensamentos naquele espaço. E muitas vezes o cérebro nos sabota em algumas partes. Ou seja, você desenhou algo diferente do que você estava vendo naquele exato momento, pois seu cérebro estava ajustando na imagem que você estava pensando antes. Isso acaba acontecendo quando desenhamos por longos períodos. Por causa disso, podemos esquecer de verificar coisas como anatomia, saturação das cores, contraste e enquadramento. Coisas que só percebemos mais tarde ou quando olhamos o desenho na tela de um celular que é bem menor. Isso é muito comum em desenhistas jovens ou pessoas que acabaram de voltar a desenhar. E no começo estão cheias de energia, desenhando por horas e horas sem pausa, facilitando alguns deslizes. Quero frisar que ter erros nos desenhos é algo comum, mesmo para quem é veterano. Mas nesse vídeo eu vou falar como evitar alguns dos erros que podem se tornar muito grandes com o tempo. Como por exemplo, não verificar se o pé ou a mão está correto, invertendo eles, ou até mesmo esquecendo de colocar um dos seus dedos. Eu lembro quando eu voltei a desenhar, eu estava fazendo um personagem que ia desferir um golpe, e eu fiz uma pose que seu braço estava tão desconfortável que a maioria das pessoas iam reparar. Mas eu não reparei, na minha cabeça fazia total sentido aquela pose. Só depois que um amigo meu insistiu que estava estranho, e depois que ele me mandou uma foto fazendo uma pose, que eu me liguei e percebi o erro. Então, mudando alguns pequenos hábitos, podemos evitar problemas e até mesmo começar a fazer autoavaliação dos nossos desenhos para poder saber onde precisamos estudar e praticar. Só um breve aviso, para não se sentir mal ao encontrar tais problemas. Eles são seu caminho para se tornar um bom desenhista. A primeira dica vai para aqueles que estão no desenho digital. Durante todo o processo do desenho, é ótimo criar o hábito de inverter o canvas, o famoso flipar. Quando invertemos a posição do desenho na horizontal, podemos ver o desenho em outra perspectiva e fica muito mais fácil enxergar erros de anatomia e composição. Eu uso o Clip Studio e nele já vem o botão de flipar, mas eu sei que alguns programas não vêm com essa função, pois não são dedicados para o desenho. No entanto, existe como programar o atalho para fazer isso. Eu vou deixar um link na descrição para quem quiser aprender no Photoshop, pois ele é um programa mais usado que eu sei que falta este atalho. Mas com certeza há um monte de tutoriais de como flipar em outros programas. Já para quem está no tradicional, a dica é a mesma. Você vai precisar de uma fonte de luz que pode ser uma luminária ou até mesmo o sol. Recomendo fazer isso na etapa de esboço. Você só precisa posicionar o desenho contra a luz, olhar no verso do papel, e assim vai poder ver o rascunho invertido. Outra dica para o tradicional, que aprendi com pintores de quadro a óleo, é usar um espelho para ver a imagem invertida. Basta pegar um espelho ou levar o seu desenho até um para conferir sua pintura ou esboço. Também podemos tirar fotos com o celular e inverter sua posição de imagem. Há alguns aplicativos de imagens que fazem isso, como Canvas e Limeware. Outra dica no digital: evite ficar todo o processo de desenho com um zoom. Ficar desenhando com a imagem muito ampliada pode fazer com que você não enxergue todo o desenho e acabar errando em caixas de anatomia ou perspectiva. Não é que você não possa usar zoom para fazer um detalhe ou outro, mas é importante sempre sair dele diversas vezes para poder conferir todo o conjunto da imagem. Isso também funciona no tradicional. No caso, só precisa se afastar um pouco do papel, pois é muito comum ficarmos inclinados e próximo dele.
Agora, uma dica independente da mídia que você usa para desenhar, que é faça pausas. Descanse um pouco do desenho. Depois de um certo tempo, vá beber uma água, comer algo, para poder encarar o desenho com os olhos descansados. Sem contar que, ao levantar, você vai fazer seu sangue circular pelo corpo. Algumas pessoas usam a técnica chamada Pomodoro, que costuma ser de 25 minutos de atividade e 5 de pausa. Mas também sei que você pode variar esses números para o seu gosto. Recomendo testar isso durante um tempo antes de mexer nos números. Eu usei Pomodoro durante muito tempo e hoje em dia minhas pausas acontecem mais regularmente porque eu criei um certo hábito. Mas às vezes eu penso em voltar a usar essa técnica para poder ser mais produtivo e ter mais tempo livre para o meu padrinho. Outra dica que vi recentemente, que eu adorei, é não publicar a imagem no mesmo dia, para poder estar descansado e rever seu trabalho no dia seguinte. Você pode até carregar a imagem no seu celular para poder ver ao longo do dia, ou quando está fora de casa. Essa é uma ótima dica, principalmente se você fizer isso na fase de esboço, que fica mais fácil ajustar o desenho antes de qualquer detalhamento. Essa técnica também é muito utilizada por escritores, para checar o que pode ser melhorado em um texto ou manuscrito. Como Stephen King disse, você vai descobrir muita coisa lendo seu próprio livro depois de 6 meses de descanso. Será uma experiência estranha e muito estimulante. Bom, Stephen King recomenda 6 meses para os textos. Você não precisa de tanto tempo para um desenho. Talvez você precise de bastante tempo fazendo um desenho e fazendo pausas durante esse processo. Como eu, que sempre faço isso em desenhos mais elaborados ou que eu sei que vão levar muito tempo para serem acabados. Eu crio várias pausas durante o processo, principalmente quando eu tenho que pensar em cenários que têm muita composição e proporção de personagens. São coisas que dão muito trabalho de corrigir se eu não ajustar na sua fase inicial. Então, no dia seguinte, eu tento olhar muitos esboços ou cores que eu apliquei nesse desenho. Um extra para quem precisa tirar fotos dos seus desenhos tradicionais, mas sempre acha as cores estranhas na hora de publicar em alguma rede social. Eu recomendo usar sempre luz natural, para tentar fazer a foto ficar mais próximo possível da cor real. E sempre evite fazer sombras com seu corpo ou o celular na hora de fotografar. Também se preocupe com a inclinação do desenho em relação à câmera, para não ter distorções da perspectiva. Sempre tente deixar a imagem perpendicular à câmera. Também existe um aplicativo que pode te ajudar com as cores chamado Lime Camera, caso não tenha computador ou ache muito complicado mexer com programas mais complexos de edição. Por último, tenha um amigo de confiança ou um colega que possa te dizer com honestidade o que há de errado nos seus desenhos. Esse tipo de pessoa é muito importante porque eles vão olhar de uma forma geral o desenho, sabendo dizer que está estranho, mesmo que eles não saibam explicar exatamente por quê. Eu tenho um amigo desse e ele sempre me diz claramente para mim que algo está estranho. Ele até consegue falar hoje em dia por causa disso alguns problemas de pose ou de cores, porque ele já analisa há muito tempo meus desenhos. E eu sou muito grato à ajuda dele. Bom, muito obrigado por terem assistido até aqui. Deixem um like se gostaram e sigam aqui no YouTube e também na Twitch, onde faço live desenhando. E diga aí nos comentários, já sofreu muito com vista cansada ou viciada? Só percebeu o erro no dia seguinte? Quais dessas formas de evitar esse problema você já tentou e te agradou? Também quero saber suas estratégias. Muito obrigado a todos e bons esboços. Que? Não entendi que foi a mensagem. Cheguei atrasado, e aí Furious, como é que você tá? Não tem problema, Furious, se você quiser ver o tutorialzinho de bocas, olhos e... vai estar no Discord depois, tá? Vai estar no Discord depois. E aí você pode ver lá o rolezinho.